Oi, galera, tudo bem, gente? 8º ano, espero que vocês estejam me escutando. Não é um desenho da Disney, é só uma princesa vestida de Minnie. A professora tá surtando. Não sei mais o que vestir, não sei mais o que fazer. E é o que temos pra hoje, tá? Aula com a Minnie. Acredito que ninguém teve isso na vida, mas é a primeira vez, né? Tem tudo uma primeira vez. Então, vamos embora. Vou deixar lá no Classroom um monte de conteúdo. Na verdade, é um conteúdo mais suave, tá? Mas nada menos importante. Então, a gente vai falar hoje sobre 4 figuras de linguagens, que na verdade são figuras de sons, que faz parte de um contexto da figura de linguagem, né? Que eu falei para vocês que a figura de linguagem, ela se ramifica em outras classificações, né? Mas tudo é figura de linguagem. E eu deixei conteúdo, eu quero que vocês escrevam no caderno. Eu preciso que vocês façam os exercícios que eu deixei lá no Class. E na hora que for copiar no caderno, copia e vai me escutando, tá? Então a gente vai falar hoje sobre 4 figuras de linguagens. Quais são elas? São nomes difíceis, complicados. Eu espero que vocês não coloquem o nome do filho de vocês dessas coisas, né? Ó, anáfora, aliteração, assonância e onomatopeia. São nomes difíceis, mas que nada que vocês não consigam absorver, tá? Então, 3 deles são muito parecidos. Eles são praticamente do mesmo recurso estilístico, tá? São utilizados para textos, poesias, músicas, versos, prosa. Então ele é mais textual, né? Só que ele faz parte da gramática, então por isso que eu preciso explicar. E são recursos utilizados por poetas, compositores. Eles é como se fosse uma licença poética da nossa língua portuguesa, tá? Então esses 3 primeiros, a literação, a assonância e qual é o outro que eu falei? Anáfora. Esses três As, eles são recursos de som, ou seja, ele está dentro de um contexto da sonoridade. Eles são repetições de palavras, tá? A onomatopeia eu vou deixar ela por último porque ela se encaixa em outro quadrante. Então, vamos embora. Aliteração, o que é isso? Quando eu falo da aliteração, eu falo de repetição de sons também, tá? Só que a aliteração, ela é uma repetição de sons de consoantes, ou seja, quando eu tenho um texto, eu tenho um poema, uma música, e quando você vê uma repetição de consoantes, eu tenho uma aliteração. Pode ser no início, no meio, no final? Sim, mas geralmente ela vem no início ou no meio daquela composição, daquele poema, tá? Então eu separei um exemplo para vocês, tem vários aí no exercício de vocês, mas eu separei uma música, né, que ela é do Jorge Benjor. Acredito que todo mundo tenha escutado. Chove chuva, chove sem parar. Então esse chove chuva, chove sem parar, esse CHI, né, essas consoantes, esse dígrafo, essa repetição se chama aliteração. Por um acaso ela veio no início da composição, né? Mas pode ter vindo no meio, pode ter vindo no final, ela não deixa de ser a nossa aliteração, tá? Então, é uma repetição de sons, que existe uma musicalidade, existe uma sonoridade dentro de um contexto do poema, seja da música, de consoantes, tá? Aí a gente vai para a assonância. A assonância também é uma repetição. Só que a assonância, ela é uma repetição de vogais, na mesma concepção da literação. A assonância pode vir no início, no meio ou no final. Geralmente vindo também no início e no final, tá? E aí eu peguei só que ela é no caso de vogais, né? Como eu falei. Eu separei um trecho aqui também para ler para vocês, ó. Também é uma música do Djavan, só que essa música é mais antiga, ó. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então, essa repetição de U se chama assonância.
tá? Repara que esse U veio um no início, o outro no meio de uma palavra, o outro no final. Então, isso daí não tem problema para a classificação dela. Então, essa música, essa letra dessa música do Djavan, especificamente, com a repetição de uma vogal, é uma assonância, tá? E aí a gente vai para a anáfora, esses 3 As, lembra? A tríplice aliança aí. A anáfora, ela também é uma repetição. Ela também é de uso estilístico, de uso sonoro, para músicas, poemas, seja lá o recurso que o poeta vai utilizar, né? O compositor, né? Ela também é uma repetição. Só que a repetição dela é restritamente no início de cada parágrafo. Então, se eu tenho um poema, se eu tenho uma música, cada linha é repetição da mesma palavra, sempre no início. Pode ser a música, ou o poema, ou o verso, a prosa, ela tem que ser na mesma sequência, há uma sequência. Então, eu separei aqui até um comercial, que ela também faz parte da propaganda. Quem nunca viu Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo, né? Esse Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo é uma anáfora, porque ela veio a mesma palavra repetida em tópicos, tá? Aí quando eu tenho aquela música da Ivete, quando a chuva passar, quando o tempo se abrir. Esse quando é uma anáfora. Essa repetição de palavras a gente considera como uma anáfora, tá? Então elas são simples. A única diferença é que vocês precisam saber qual é que é a repetição de consoante, qual é a repetição de vogal e qual é a que vem restritamente no início de cada verso, de cada poema, tá? E aí, o último é a nossa onomatopeia. Esse nome é complicado. Onomatopeia não é centopeia, tá, gente? Não tem nada a ver. Só que, para quem não consegue gravar, a dica que eu dou é que grave a centopeia mesmo. Por quê? A onomatopeia é um recurso estilístico muito usado em quadrinhos, em tirinhas, né? Como vocês veem que eu coloco bastante em prova. Por quê? Aqueles sons, né? Tipo, a Mônica batendo no Cebolinha quando ele fala ergue, esse crash, esse TikTok, esse suar desses sons aí, tipo um efeito sonoro. Isso é uma onomatopeia. Os ruídos, os miados do gato, os latidos do cachorro, tudo isso é uma onomatopeia. Então, onomatopeia, eu deixo vocês assimilarem com centopeia para vocês lembrarem de bicho, que eles também, os bichos, os sons que eles propagam é considerado onomatopeia. Então, tic-tac, tic-toc, crash, toque-toque, miau, au-au, tudo isso, eu não sei o que a Minnie faz. Não sei. Tem barulho? Eu não sei. Se ela faz algum barulho, é onomatopeia também, tá? Então, a onomatopeia é super simples, tá? E vocês vão perceber muito isso nas histórias em quadrinhos, que é um gênero textual que nós já tivemos, né? Quem foi meu aluno e provavelmente aluno do Gabriel também. Então, na história em quadrinho, eles fixam muito essas onomatopeias como recurso estilístico, né? Para chamar a atenção do leitor. Mas é uma figura de linguagem, tá? Então, essas 4 singelas senhoras, né? A tríplice aliança mais a onomatopeia, vulgo centopeia, são figuras de linguagem que estão dentro da característica dos recursos de som e de estética. Quando eu falo em recurso estilístico, vocês lembram de estética, coisas que chamem a atenção da galera para ler aquele poema ou aquela música ou aquele verso, tá? Então é bem simples, bem fácil. Eu deixei só essas 4 como matéria, porque nas próximas semanas eu vou ter que juntar tudo praticamente. Então vocês precisam delas para vocês também saberem fazer a produção textual do Gabriel, tá? Só que ela é dentro da gramática. Então tem trabalho do livro e tem trabalho no caderno, tá? Então quando a gente for para nossa aula ao vivo, eu vou corrigir tudão. Provavelmente eu vou deixar a foto do livro lá, porque a maioria de vocês não tem. E
provavelmente eu tenha mais tempo de aula com vocês. Não, não falei não. Vai ter um pouco mais, tá? Um beijo, até daqui a pouco.